Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o JC Play. Eu sou Pedro Beja, repórter de política do seu Jornal do Comércio, e estou com essa missão aqui de dar o pontapé inicial desse novo quadro do JC Play, que é a plataforma no YouTube do Jornal do Comércio, né? E esse quadro é o Sem Arrudeio. Sem Arrudeio aqui a gente vai discutir temas do momento, as polêmicas, receber algumas figuras que estão aí na discussão do momento, no debate do momento, e a gente já começa essa primeira edição aqui do Sem Arrudeio recebendo Jones Manuel, que é historiador, professor, youtuber, comunicador popular, né? Se tiver Isso, errado, me é corrija, né? isso Mas estamos mesmo. aqui com Jones E Manuel comunista, né? e comunista, exatamente, militante Comunista. comunista, e tá fazendo um barulho danado aí nas redes sociais, números expressivos, e justamente no momento aí que tava muita gente falando que é a direita que é a detentora dessa comunicação digital. Mas primeiro, bem-vindo, Jones, prazer estar conversando com você, bem-vindo aqui ao JC Play, ao Sem Arrudeio. O prazer é meu, Pedro. Eu acho que eu vou dar muita sorte para o programa novo, né? Estou estreando aqui, então um prazer e uma honra. Vai ser um sucesso. Esse vai ser o primeiro de muitos e vamos conversar que a gente tem muita coisa para falar sobre o Brasil, sobre Pernambuco, sobre Recife e o mundo todo. É isso aí. E já convidando você a seguir o JC no Instagram, JC_PE, o JC Play no YouTube também, você se inscreve, acompanha tudo bonitinho, né? E as plataformas também do Jornal do Comércio, você chega junto com a gente nesse projeto que está começando aqui. E vamos embora para a entrevista. Jones, é o seguinte, vamos lá, muito se falou aí ao longo do tempo de uma dificuldade da esquerda de se comunicar nas redes sociais. E você vem chegando com essa perspectiva de um comunicador de esquerda, né? Se a gente puder falar dessa esquerda que se fala mais radical, né? Como Isso. dizem, né? A esquerda de verdade, né? A esquerda com sustância. Então, muita gente fala dessa dificuldade da esquerda brasileira há muito tempo de se Uhum. comunicar nas redes sociais e atribuiu até à direita essa coisa, né, como eu estava dizendo, de que é ela quem tem a chave de comunicar nas redes sociais. Aí vem Nicolas Ferreira e vem Bolsonaro, dessas coisas todas. Então, como é que é essa coisa de você se apresentar como um comunicador à esquerda, um militante comunista, chegar a números expressivos, né? Como é que é isso desse destaque digital e como é que isso chega no debate político do país à sua visão? Perfeito, Pedro. Vê. Nos últimos dias, né, foi divulgada uma matéria da Folha de São Paulo que fala que nos últimos 90 dias a gente foi a figura política que mais cresceu no Brasil inteiro, né, nos meios digitais, e dos mais de 100 mil grupos abertos de WhatsApp que os repórteres monitoram, eu fiquei entre uma das figuras mais faladas no Brasil, só que com um detalhe importante, né? Entre as mais faladas, eu sou o único sem mandato, né? Então tava lá o Lula, presidente, o Bolsonaro, ex-presidente, Haddad, ministro da Fazenda, Damares, senadora, Erika Hilton, deputada federal, Cleitinho, senador, e eu lá, né? Inclusive, é, o Lula, historicamente, é de Pernambuco, mas, enfim, não vive a política pernambucana, né? O único do Nordeste brasileiro e o único sem mandato. Veja, eu acho que isso se explica a partir de três cenários principais. Eu acho que o que se chama de esquerda, e aí eu gosto de chamar de esquerda liberal, sabe, Pedro? Que é um Uhum. pessoal que, embora se coloque como do lado da classe trabalhadora, do povo, está muito preocupado em manter o sistema capitalista, a ordem neoliberal tal como está. Eu acho que essa esquerda, ela tem muito pouco o que falar diretamente para a população, porque ela é parte do problema, né? Então é muito difícil. Vamos dar exemplos concretos, né? Só para o povo entender. É muito difícil essa esquerda fazer um debate sério sobre o metrô do Recife quando ela está defendendo privatizar o metrô do Recife e depois que o metrô ser privatizado, entregar 3 bilhões de dinheiro público para iniciativa privada. Ela poderia, por exemplo, pegar esses 3 bilhões, em vez de entregar para uma empresa privada, investir agora no metrô, melhorar agora o metrô, requalificar o metrô, fazer com que deixe de quebrar quase toda semana, como a gente está vendo. Então, é muito difícil para esse setor ir para o debate público, falar dos problemas reais do povo trabalhador e não ser questionada, né? Não perguntar assim, ei menino, mas vem cá, tu tá no governo, por que tu não fez? É muito difícil para um deputado do PSB, por exemplo, falar qualquer coisa aqui em Pernambuco que a resposta automática é, certo, vocês passaram 16 anos no governo de Pernambuco, e por que isso não foi feito? Ou então, para um militante do PT, fala qualquer coisa de problemas do Brasil e alguém vai falar assim, tá, é o quinto mandato de vocês na presidência, e por que isso não foi feito antes, né? Então, acho que tem uma característica que é
eu não tenho um compromisso com essa esquerda que está aí. A gente vem numa perspectiva de renovar a esquerda brasileira num debate marxista e numa proposta radical. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que eu entendi o básico de funcionamento das redes sociais, né? De como você surfar em cima do algoritmo e conseguir viralizar, como falam os jovens, né? Então, a dinâmica de cortes, de uso de redes, participação em debate, é uma estratégia de divulgação de conteúdo multiplataformas e por aí vai. E tudo isso com uma equipe bem pequena, né? Na prática, a gestão das minhas redes sociais é feita por mim e por Maxwell. É isso. O gigantesco time de 2 pessoas. E eu acho que tem um terceiro elemento, que é o elemento também de uma curiosidade, né? Porque, veja, Pedro, nos últimos 10 anos, a extrema-direita colocou na ordem do dia o debate sobre o que é comunismo, né? Então, inclusive esses influencers de extrema-direita, Olavo de Carvalho, o pessoal da MBL e por aí vai. Então, todo mundo eles chamavam de comunista, né? Então, Lula é comunista, FHC é comunista, José Serra é comunista, Dilma é comunista, Haddad é comunista, Até na social-democracia. João Campos é comunista, essas boa. coisas absurdas, né? E aí acho que tem uma curiosidade das pessoas conhecerem um comunista de verdade, né? O que é que pensam os comunistas, o que é que defende para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para a segurança, para a economia. E a partir do momento que nossos debates vão chegando em cada vez mais pessoas, você vem despertando a curiosidade. E um dos sentimentos que a gente tem mais recebido de retorno, Pedro, é: pô, eu não sou comunista, sou até de direita, mas tudo que esse cara falou é verdade, eu concordo. Então, acho que quanto mais as pessoas conhecerem o que é o debate comunista, mais elas vão perceber o quão simpático elas são ao projeto comunista. Pronto, então já puxando exatamente para o que eu ia perguntar na sequência. Porque é isso, você, enquanto militante comunista, marxismo, leninismo, todos esses termos que não são muito populares, né, do debate político habitual, a gente pode dizer. Então, e você participando de debates com figura da direita, se colocando a essa posição, como é que você imagina que isso pode atrair uma juventude que está chegando para olhar para a política, que geralmente, nos últimos anos tem sido assim, uma juventude que tem sido atraída pela extrema-direita, pela direita, por pautas conservadoras, essa geração Z. Como é que você acha que essa participação em debates, de você se colocar para discutir com figuras da direita, isso vai atrair o jovem que está querendo se interessar por política no Brasil? Acho que tem 2 elementos. No Brasil, por uma série de fatores que são muito amplos para a gente colocar em detalhes, a extrema-direita assumiu uma feição antissistêmica, contestadora, de rebeldia, de rebelião ao status quo. Então, a juventude que foi conquistada por um conservadorismo não é uma adesão em si a um conservadorismo, é a forma histórica que esse conservadorismo assumiu no Brasil nos últimos anos. É a ideia sintetizada numa coisa meio, enfim, de apologia da ignorância, mas paciência, que é a ideia do questionar o politicamente correto. Então, o conservadorismo no Brasil assumiu uma feição meio de radical, meio de contestadora. Isso fez com que vários setores da juventude se aproximassem do conservadorismo, se aproximassem de figuras que não têm o que dizer para mudar a vida da juventude e do povo trabalhador de maneira geral. Por outro lado, a gente tem uma juventude também que está com um sentimento cada vez mais forte de desespero. Desespero porque a perspectiva de melhora de vida, de progredir materialmente na vida é cada vez mais escassa, Pedro. Os nossos pais e nossas mães, eles sempre falam, né, o sonho de um pai e uma mãe é que o seu filho tenha uma vida melhor que a sua. Na perspectiva de emprego, de salário, de comprar uma casa própria, de ter uma vida digna. Me parece que hoje no Brasil quase ninguém tem essa garantia que a vida do seu filho vai ser melhor que a sua. Até o diploma de ensino superior deixou há muito tempo no Brasil de ser critério de um bom emprego, né? Com exceção de medicina e algumas outras profissões, mas ninguém tem garantia de que, fiz uma UFPE, uma Unicap, uma Rural, uma UPE, então estou garantido que vou ter um emprego legal, com salário bom, com a vida digna. Isso não existe mais. Então a juventude ela anseia por mudanças radicais. No mundo, até este momento, esse anseio por mudanças radicais tem ido para a direita ou para a extrema-direita. Um dado significativo é que na Argentina, 70% dos jovens votaram no Milei, né? Que vem com a proposta de extrema-direita, com aspectos fascistoides, anarcocapitalistas, mas é uma proposta radical de ruptura com o sistema político tal como estava posto, né? Na polarização entre peronistas e antiperonistas. A gente viu um fenômeno parecido no Brasil, em 2018,
Isso. Na Colômbia a gente viu um fenômeno parecido, só que foi para a esquerda, com a primeira eleição de um presidente de esquerda da história da Colômbia, que é o Gustavo Petro. No Chile a gente viu um fenômeno parecido com a Constituinte, a eleição do Gabriel Boric. Então acho que existe uma demanda global e brasileira também por radicalização frente à falta de perspectiva de futuro. Nesta demanda, a gente não tinha no Brasil ainda uma verdadeira polarização. Isso é uma mentira da mídia empresarial brasileira que criou esse discurso que existe uma polarização no Brasil entre uma extrema-direita, que é o bolsonarismo, e uma suposta extrema-esquerda, que é o petismo. Veja, o PT não é de extrema-esquerda, o PT não é de esquerda radical, pelo contrário, né? Eu acho que até vale até um debate se o PT é de esquerda mesmo. Então, assim, o que a gente quer é, de fato, estabelecer uma verdadeira polarização no Brasil. Tem uma direita aí que se vende como antissistêmica, mas não é, e a gente precisa de uma verdadeira esquerda antissistêmica que aí questione a fundo o estado de coisas e ofereça a perspectiva de futuro. É isso que a gente vem defendendo e já vem dando resultado, porque não só o crescimento da nossa influência, dos nossos debates, do impacto, como a organização que eu faço parte, do PCBR, por exemplo, vem crescendo bastante no Brasil inteiro, atraindo justamente essa juventude que quer mudanças radicais. Mas aí é um desafio seu de chegar até essas pessoas ou é um espírito de quem quiser vir comigo, vem e vamos embora? Não, o desafio de chegar. Nossa perspectiva enquanto comunista é organizar a classe trabalhadora o máximo possível. Então, chegar o máximo possível na classe trabalhadora, na juventude, conseguindo, usando termos clássicos do marxismo, estabelecendo uma hegemonia política, né? Uma capacidade de direção política e intelectual na maioria dos explorados e oprimidos, na maioria do povo trabalhador, daquelas que vivem do seu trabalho, que vivem do seu salário, para conseguir produzir uma mudança radical no Brasil. Agora, Jones, nesse cenário que a gente vive no Brasil, existe muita gente que nega a política. Isso é um reflexo de alguns anos, né, da política brasileira. Tem pesquisas que apontam isso, de um alto índice de pessoas que negam a política no país. E de descrença também com os políticos, inclusive. E aí, nesse contexto, como é que um militante comunista vai conseguir convencer essas pessoas, ou conseguiria convencer essas pessoas que negam a política, de que esse é um caminho? Como é que você vê dessa forma de falar de comunismo e convencer essa pessoa que sequer acredita em política? Veja, eu acho que as pessoas estão certas em negar o sistema político brasileiro, porque ele está apodrecido, né? Um sistema político autorreferente, que só se preocupa com os próprios membros do sistema político. Todo dia a gente vê na mídia empresarial um debate sobre corte de gastos, sobre contenção de gastos, e todo dia está a elite do judiciário aumentando seus privilégios, aumentando seus próprios salários, os deputados estaduais, federais, senadores aumentando privilégios, aumentando os próprios salários, os militares também, que já vivem, perdão da palavra chula, uma mamata gigantesca, aumentando seus privilégios e salários. Então é um sistema apodrecido, que não tem capacidade de dar respostas concretas para os problemas do povo. Então repare, eu morei na favela da Borborema durante 20 anos. Todo ano, religiosamente, quando chovia, alagava a minha rua. Foram 20 anos seguidos, vários prefeitos, vários governadores, vários vereadores, várias promessas. 20 anos seguidos, religiosamente choveu, a rua enchia, entrava água dentro de casa, a gente tinha que trepar os móveis em cima de um tijolo para não perder os móveis, e perdeu vários, né? Porque o guarda-roupa, naquela umidade, naquela coisa, sobe, desce, Desmonta. a cada 2 anos tinha que trocar de guarda-roupa. E as pessoas estão certas em não confiar no sistema político. O sistema político ele é dominado por uma minoria rica, privilegiada, que manda. Um exemplo clássico é o sistema de transporte aqui da região metropolitana. Quem manda no sistema de transporte, ele não é público, ele é coletivo. Quem manda são os empresários de ônibus, que todo ano recebem 400 bilhões de subsídios diretos e indiretos do governo do estado. O sistema é uma porcaria. Hoje, dos mais de 2.000 ônibus em funcionamento, 50% deles têm mais de 7 anos, estão velhos. A climatização total da frota nunca é cumprida. A cada ano tem menos ônibus em circulação, demora mais, a passagem fica mais cara, e ainda tiraram os cobradores e agora os motoristas, os rodoviários e rodoviárias, fazem 5, 6 funções e eles mandam em todo o governo. E aí, veja, quero dizer para a população, não confie em político mesmo, não. Não tem que confiar em político, não. Inclusive, eu não sou político, eu sou militante, sou um revolucionário. Opa! Eu não estou aqui para fazer carreira na política, eu não estou aqui para viver de política, eu estou aqui para contribuir com a organização da classe trabalhadora, fazendo um debate radical. E se eu for candidato, é para ser uma voz antissistêmica, para enfrentar o que está colocado aqui e, por exemplo, aqui em Recife,
Vamos imaginar, Pedro, se eu fosse governador do estado, só um exercício imagético. Uma das primeiras medidas que a gente tomaria seria abrir a caixa preta dos transportes para ver o funcionamento real do sistema de transporte na região metropolitana e caminhar para uma proposta de estatização do sistema de transportes aqui na região metropolitana, criando uma dinâmica de passe livre e um transporte de qualidade. A gente ia comprar briga com todos os empresários privados de ônibus de Pernambuco, mas é uma briga necessária que fora desse tipo de briga as coisas realmente não mudam. Agora, justamente você falou sobre o antissistema, né? E justamente de uma candidatura também. Você foi candidato ao governo de Pernambuco em 2022, né, Isso. pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. E falando de antissistema, se os comunistas... Por que disputaria-se uma eleição, um comunista disputaria uma eleição, se ele é antissistema? Se ele é contra esse sistema político, como você acabou de falar, que é de não confiar no sistema político. Como diferenciar isso para o eleitor médio, que acaba também ouvindo da extrema-direita, do bolsonarismo, que eles se colocam também como antissistema? Claro que, dadas as devidas proporções e discursos, né? Mas a retórica bolsonarista da extrema-direita é de ser antissistema, eles apontam isso. Então, como diferenciar isso para o eleitor médio e, em especial, em Pernambuco, que tem suas particularidades, tem suas questões, como você acabou de levantar em relação aos transportes? Como é que você pensa isso para o eleitor médio ali que está meio perdido no debate? Veja, Pedro, primeiro, assim, só existe democracia política, direito a voto por causa dos comunistas, né? Porque vamos lembrar que, por exemplo, no Brasil, até 1988, analfabeto não votava e analfabeto era a maioria da população. Então, se tu volta, por exemplo, sei lá, para a eleição de 1955, tu vai ver que aqui em Recife só votou metade da população. A maioria da população estava proibida de votar e os comunistas aqui em Pernambuco faziam campanha em massa pela alfabetização de trabalhadores para garantir o direito a voto e pelo direito de organização sindical e o direito de protesto. Isso, inclusive, foi encerrado quando veio o golpe de 64, né, em que vários e vários comunistas foram presos, muitos deles, inclusive, faziam campanhas de alfabetização e de organização de trabalhadores rurais, especialmente do corte da cana-de-açúcar. Então, só existe democracia no capitalismo porque existiu luta da classe trabalhadora, porque a burguesia, os ricos, eles não gostam de democracia, não. Vamos lembrar, que é isso, veja, eu não sei quantos anos você tem. Eu nasci... 29. 29, pronto, eu nasci em 1990. A primeira vez que o Brasil adotou voto universal foi em 88, na Constituição. Foi outro dia desse. Até 88, uma boa parte da população brasileira não tinha nem sequer direito a voto. Não à toa a gente fala de uma democracia jovem, né? Exatamente. Então, isso por um lado. Por outro lado, veja, qual é o papel dos comunistas nas eleições? É apresentar o debate crítico, que a gente não vê no dia a dia, que não aparece no cotidiano da classe trabalhadora, falar de coisas que os outros candidatos não falam, porque você... fez uma ótima pergunta, né? Mas a extrema-direita também fala de ser antissistêmico. E aí, vamos dar exemplos concretos. A gente tem um sujeito na Câmara dos Vereadores do Recife, que é o vereador Eduardo Moura, né? Ex-apresentador. Um sujeito de extrema-direita que faz um discurso demagógico que fica indo em escola, fica indo em UPA para gravar videozinho para dizer que está fiscalizando. Mas repare, a prioridade da saúde e da educação é uma prioridade dada pelo orçamento. Eu ficar indo em escola, eu ficar indo em UPA, não vai mudar as coisas, não. O que vai mudar as coisas é brigar para, na definição orçamentária da prefeitura, saúde e educação serem prioridades. E aí, claro, fiscalizar o cumprimento desse orçamento. Mas veja, se eu, enquanto vereador, eu não faço nada para garantir que na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, saúde e educação seja prioridade, eu tô jogando pra plateia ficar indo em U pra gravar videozinho. Só pra lacrar em rede social, pra ganhar like, pra dizer, ele fala mesmo, mas tá trabalhando para garantir que isso seja prioridade, tá defendendo, por exemplo, o pagamento do piso da enfermagem, tá defendendo a valorização dos professores com cumprimento da lei do magistério. Ano passado, o prefeito de Recife, João Campos, queria dar 1% de aumento para os professores. Falou alguma coisa? O vereador do Novo, o bolsonarista da extrema-direita, falou não, ficou calado. Então o professor ganha 1%, ele fica calado. Aliás, a proposta é 1% de aumento. Ele fica calado e depois vai para a escola lacrar, né? Fazer videozinho para a internet. Então o debate que a gente faz é um debate com conteúdo, com substância. Eu costumo dizer... Dei uma entrevista nos últimos dias para o Flow Podcast e lá eu comentei que nos últimos dias eu fui atacado por vários influencers do agronegócio e a bancada da agropecuária do Congresso Nacional também me atacou.
E aí foi curioso, porque um dos representantes da bancada da agropecuária debateu comigo agricultura. Ele é agrônomo, ele foi secretário do meio ambiente, ele é da bancada do agro, e eu provei para ele num debate, num podcast chamado Três Irmãos, que o agronegócio é um problema e é responsável pela fome no Brasil, porque o agro, que é a grande propriedade, né, não produz alimento para o mercado interno, produz commodity, mercadoria para exportação, e o agro concentra todo o crédito, todo o apoio governamental, e o pequeno agricultor e o médio agricultor não tem esse apoio. Então, assim, ele não conseguiu sustentar o debate. O que a gente quer mostrar nas eleições é que existe um debate político, uma compreensão da realidade, em defesa da classe trabalhadora, que apresenta possibilidades reais de mudar a vida do povo trabalhador. Então vamos puxar um pouquinho para falar da esquerda, e para o eleitor médio é um campo onde você está inserido, né? Mas como é que você tem avaliado essa esquerda nos últimos anos? Eu vi recentemente um corte de um debate que você participou, acredito nessa última semana, e você criticava, falava que a esquerda ser de esquerda se tornou algo estético, né? Eu vi muita gente falando isso Viralizou aí, muito, deu deu polêmica. um barulho, gente dizendo discordo, concordo, etc, etc. Mas você acha que teve algum avanço significativo na esquerda do país, desde a derrota marcante que a esquerda sofreu contra Bolsonaro em 2018, né? Ou desde o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e o retorno de Lula em 22? Houve esse avanço de esquerda no Brasil? É possível falar disso? Como é que você tem observado a esquerda no país? Tá. Eu acho que a gente pode trabalhar isso a partir de 3 exemplos que eu acho marcantes. Vamos lá. Primeira coisa, o que se chama de esquerda no Brasil, como eu te disse, são forças liberais, né? Forças liberais que se colocam como progressistas, mas são liberais. E aí vamos trabalhar exemplos concretos. Durante o governo Bolsonaro foi aprovado o novo marco do saneamento, que era uma medida que visava ampliar a participação de empresas privadas no saneamento público do país, né? Só 6% do saneamento era feito por empresas privadas e agora já está em 30%. Na época do governo Bolsonaro, quando isso foi votado no Congresso Nacional, o PT se disse contra, o PCdoB se disse contra, o PDT se disse contra, o PSB se disse contra. Aí o Lula ganha o governo. A Gespisa do Piauí foi privatizada, governo do PT, Rafael Fontelli, com apoio do BNDES. Aqui em Pernambuco, o governo do estado pagou 17 bilhões à Compesa, 17 milhões, desculpa, é que é muito número, 17 milhões ao BNDES para fazer o estudo de privatização da Compesa, refazendo, só para ficar claro, o governo Raquel Lira pagou 17 milhões ao BNDES para fazer o estudo de concessão de PPP, de privatização da Compesa. E aí, sabe qual é a proposta, Pedro? É assim, ó, o BNDES vai emprestar 2,7 bilhões para uma empresa privada comprar a Compesa. Essa empresa privada vai ficar responsável pela distribuição de água e pelo saneamento básico na região metropolitana, e o Estado vai ficar responsável pelas obras estruturantes, como construção de adutoras e barragens, que é a parte mais cara do serviço. Então, peraí um pouquinho. É o governo que se diz de esquerda, está fazendo uma parceria com o governo Raquel Lira para colocar 2,7 bilhões na mão de um privado, entregar a distribuição de água e o saneamento básico, que é a parte mais lucrativa na região metropolitana, para o privado, e o Estado fica com o custo de construir barragem de adutora, que é uma fortuna. Veja, isso é ser de esquerda. E a promessa do governo Lula era não privatizar a água, né? Ainda no âmbito de promessas, o presidente Lula, quando veio para Recife, no segundo turno, ele prometeu que não ia privatizar o metrô. Eu tava no palanque quando ele deu o discurso, né? Que eu votei no Lula e fiz campanha no segundo turno. O metrô tá sendo privatizado agora. O metrô é federal, é da CBTU. E aí o Rui Costa, tá? E eu afirmo isso categoricamente. Inclusive, ministro, se for processar alguém, não processa a TV Jornal, não. Pode me processar. O ministro tá sucateando de propósito o metrô. Essa quebra agora da linha Sul, Pedro, isso não é coincidência. Estão deixando propositalmente o metrô quebrar para tentar justificar a privatização, dizendo assim, não, tá vendo como não tá funcionando o público, tem que privatizar. Mas qual é a proposta, Pedro? A proposta é, depois que o metrô for privatizado, o Estado vai colocar 3 bilhões na mão de uma empresa privada para gerir o metrô. Sabe? E aí, veja, isso é ser de esquerda? Aí os metroviários estão todos indignados, com razão, porque fizeram campanha, votaram no Lula. O presidente prometeu. E aí, só o último exemplo. Sim. Aí, a gente vem para o âmbito de Recife, o João Campos, sim, o prefeito aqui, ele está privatizando 41 unidades de saúde da família, entregando para a administração privada, e a educação infantil em Recife, as creches, estão todas privatizadas. Então, veja,
Isso é ser de esquerda? Esquerda que privatiza água, que privatiza metrô, que pega dinheiro público, bota na mão de ente privado e cria um modelo de governança que não difere em nada do modelo do Tarcísio de Freitas. Então, a gente precisa se diferenciar dessa esquerda e dizer para o metroviário que está indignado, e dizer para o urbanitário e o usuário do serviço da Compesa que está indignado com a situação, e dizer para a mãe e para o pai de família que acha que a educação infantil não tá boa em Recife, que a gente não tem nada a ver com João Campos, com Raquel Lira e com Lula, que nós somos uma esquerda que é crítica a essas políticas, tal qual é crítica ao bolsonarismo. Então, onde é que você considera que essa esquerda está errando a comunicação perante seus eleitores? Porque você está identificando aqui um problema, você está dizendo um problema claro que existe na esquerda brasileira, né? Indicando até que o governo Lula teria esse movimento de estar traindo a sua própria promessa de campanha. Exatamente. Né? Então, onde é que está sendo esse ruído de comunicação que está sendo gerado para os eleitores? Porque o voto está ali. O voto existe, essa comunidade existe de esquerda, que se denomina de esquerda e que marca posição, mas ela está aberta à discussão? Os partidos estão abertos à discussão com a sua base? Você vê dessa forma? Veja, Pedro, eu não acho que existe um problema de comunicação, acho que existe um problema de política. Aí vamos voltar, por exemplo, do metrô e da Compesa. Por exemplo, o deputado federal Túlio Gadelha, ele, na eleição de 2022, ele disse que era contra a privatização do metrô, porque era o Paulo Câmara, do PSB, que queria privatizar o metrô. Não sei se você lembra disso, teve várias assembleias, paralisações, eu participei, inclusive. Hoje o Túlio Gadelha está calado sobre a privatização do metrô, porque Raquel Lira, que ele apoia, né, e aí ele está calado. O deputado federal Carlos Veras, aqui do PT, e o deputado estadual Doriel Barros, também do PT, estão calados sobre a privatização da Compesa, que eles diziam que eram contra. Mas como é que é o governo Lula que está patrocinando? Então, perceba que é um tipo de esquerda que ela não tem compromisso com a ideia, com o projeto. Então a coisa muda de acordo com o vento. Então é isso. Ontem, Túlio Gadelha era contra a privatização do metrô. Hoje ele é a favor porque é a Raquel que está privatizando. Se amanhã muda o governo, e ele muda muito, né? Antes era aliado de Marília, depois não é mais, agora ela é a de Raquel e por aí vai. Então, é um tipo de esquerda que não tem palavra, que não tem substância. E a população não sente verdade, Pedro, justamente porque falta firmeza de palavra, falta firmeza de projeto, falta dizer assim, ó, o que eu defendo para Recife é isso aqui, o que eu defendo para Pernambuco é isso aqui, o que eu defendo para o Brasil é isso aqui, e lutar para realmente aplicar. Claro que a gente não vai ganhar todas, claro que a vida é dura, claro que existem forças antagônicas em contrário que são muito difíceis de serem vencidas. É a política, né? Exatamente, mas assim, você no mínimo precisa ter firmeza de princípio, você precisa dizer, ó, meu projeto de vida é esse. Então, por exemplo, eu, desde o movimento estudantil, desde a minha época de estudante, eu faço um debate crítico à situação do transporte aqui na região metropolitana e defendo, dentre outras coisas, uma política de passe livre. Veja, não dá para eu amanhã mudar de posição por causa de conveniência política eleitoral. O que é isso? É isso que destrói a crença do povo trabalhador na capacidade de modificação da sua realidade a partir da ação coletiva. E essa esquerda atual, ela ainda consegue falar com... Tem um prazo de validade para conseguir dialogar? Eu ia formular uma pergunta, mas já reformulando. Sim. Essa esquerda atual tem prazo de validade para dialogar com os setores da sociedade? Porque você está se apresentando como essa figura nova para conversar com esse eleitorado que vai se sentir em algum momento órfão, que vai se sentir traído, né? Então, essa esquerda atual, a que está no poder, ou as que estão ao lado do poder também hoje, ela vai conseguir dialogar por quanto tempo com a sociedade? Veja, dialogar ela vai conseguir sempre, porque tem muito marqueteiro bom, né? Então, toda eleição aparece um marqueteiro genial. Eu lembro como se fosse hoje, rapaz, da campanha para reeleição do Paulo Câmara, que ele veio com a promessa de bilhete único 2,15 no transporte. Lembra disso? Pronto, vê. Sempre tem um marqueteiro com a ideia genial, e a população, naturalmente, quer ver medidas como essa, acaba votando. Lembro, como se fosse hoje também, que Raquel Lira, na eleição de 2022, fazia um debate que só existe um sistema de transporte na região metropolitana. O Agreste do Sertão é uma bagunça. Cada cidade define a sua dinâmica de transporte. Inclusive, por exemplo, em Garanhuns, a passagem é uma fortuna. O ônibus anda 10 minutos, você paga uma passagem maior do que você paga para sair de Jaboatão para ir para Paulista. Caruaru é a mesma coisa. Então, a Raquel Lira prometeu, por exemplo, na eleição de 2022, que ia pensar numa política de transporte para o Agreste e para o Sertão. Cadê a resposta? Então, veja, toda eleição vai vir promessas. Vai vir cheio de ideia. Não tenha dúvida que na eleição de 2022 o João Campos e a Raquel Lira vão prometer mundos e fundos. Eu lembro, Pedro, que
Quando Paulo Câmara era governador, todo mundo falava da violência no estado, né? A Raquel Lira, não, a gente vai tomar de conta da questão da segurança. Os números da violência em Pernambuco estão aumentando, o número de feminicídio, veja, temos duas governadoras mulheres, né? A governadora e a vice. Os números de feminicídio estão disparando em Pernambuco, e tu vai olhar o orçamento da Secretaria da Mulher, é menos de 1% do orçamento total. Mas na eleição vai vir promessa, vai vir história. O que a gente precisa fazer é criar uma massa crítica, que era a mobilização popular, acumular forças agora, para não deixar, inclusive, que essas falsas promessas prosperem. Eu acabei de dar o exemplo do vereador de Recife, que fica fazendo um videozinho em rede social e não trabalha. Tem um outro vereador de Recife que foi apresentar uma tal de lei anti-NAIF, né, querendo surfar em pauta conservadora e não sei o quê. Vejam, esse mesmo povo, quando chegar a eleição, vai procurar a turma do Brega Funk para dizer que é da periferia. Pode aguardar. Vai tentar se aproximar, vai tentar tirar foto. A gente precisa construir esse debate crítico agora para mostrar que, ó, essas figuras bolsonaristas aí que estão querendo chegar junto de vocês ano que vem, eles odeiam a cultura popular, eles não têm nada a apresentar para a periferia, estão com mandato e não apresentam um projeto para garantir um espaço de cultura, um espaço de lazer, uma praça requalificada nos bairros mais populosos do Recife. E você se apresentaria novamente como candidato em Pernambuco ou um candidato no Recife? Porque você foi, como falei aqui mais cedo, você foi candidato em 2022, né? Isso. Até que a votação foi 33.931 votos para governo do estado em 2022. Foi a eleição que teve 5 candidatos ali, que todos separados por pouquíssimos votos, uma confusão danada. Foi a eleição mais competitiva da história de Pernambuco. Exatamente. Foi segundo turno Raquel Lira e Marília, mas tinha outros 3 candidatos ali, Anderson Ferreira, Daniel Coelho, Miguel Cabral, Coelho. Miguel Coelho. E aí você aparece em 6º lugar, justamente abaixo desses 5 ali que estavam brigando todo mundo Isso. junto, com o dobro de votação, por exemplo, do PSOL, que Isso. também lançou candidato. Que teve 500 mil reais para fazer campanha, eu fiz campanha só com 50 mil reais. Foi até uma campanha de financiamento à época. Só doação, não teve dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral, nada. Então foram 33.931 votos. Isso. Então, disso 2022. Para cá, você projeta que tem mais votos do que naquela época, seria candidato novamente, estaria em algum partido? Perfeito, vamos lá. Eu acho que de 2022 para cá a gente cresceu muito, né? Cresceu muito o impacto do debate que a gente faz, a circulação pelo Brasil, a quantidade de pessoas que conhecem a gente. Eu fico muito feliz e muito honrado, que é muito difícil a gente sair numa rua do Recife aqui, andar 2 minutos sem alguém reconhecer, parar para cumprimentar, tirar fotos, dizer que acompanha os debates, acompanha nosso canal, que está lendo nossos livros. Acho que tem um crescimento da força do debate da esquerda radical em Pernambuco, em Recife e no Brasil. O debate que a gente vem fazendo no PCBR é que nosso partido ainda não é legalizado. Então a gente não conseguiu ainda o registro eleitoral. Qual é a grande polêmica hoje? A polêmica é o seguinte: lançar candidato a presidente ou a deputado federal. Esse é o debate que a gente está fazendo no âmbito do partido. Por quê? Algumas pessoas colocam que, do ponto de vista nacional, eu sou hoje a figura da esquerda radical, a figura marxista com mais projeção, com mais alcance no Brasil. Não estou nem dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que esses são os termos do debate que são colocados. Que seria importante apresentar uma candidatura de fato de esquerda na eleição de 2026, para que a gente consiga ter uma voz que vocalize pautas importantes que hoje essa esquerda liberal não consegue tocar, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, a estatização da Eletrobras, os problemas do novo ensino médio que continuam aí para os estudantes e professores, e várias outras demandas fundamentais. Outras pessoas já fazem um debate no âmbito do partido que seria importante sair candidato a deputado federal, ser eleito, garantir o espaço de 4 anos na tribuna do Congresso Nacional. Isso dá uma capacidade a mais de falar, de conversar com mais gente, dialogar com mais setores da sociedade, movimentos sociais, sindicatos e tal, para, inclusive, eleito deputado federal, fazer o melhor mandato da história do Congresso, porque seria um mandato comunista, né? Seria uma coisa inédita, seria uma coisa fantástica. Aí, pensar num processo de fortalecimento do movimento comunista e uma candidatura em 2030, porque, enfim, 2030 eu estaria jovenzinho ainda, Pedro, só com 40 anos. Então, essa é a grande polêmica, né? Sair candidato a deputado federal ou sair candidato a presidente. A gente vai ter agora, em setembro, a reunião da direção nacional do partido para definir os caminhos. E aí seria, inclusive, a pergunta que eu ia fazer na sequência, justamente de como é que estava essa situação. Porque como
Você foi candidato pelo PCB e depois, em 23, Teve o houve racha. o racha no PCB. Primeiro, saber como é que tá esse imbróglio, se há ainda um diálogo com o PCB Não, ou isso se é é pauta, passado. pauta Hoje superada. existe o PCBR, né? Isso. Que é hoje um coletivo que você faz parte, mas que ainda não é um partido político. É um partido, só que não é legalizado. Ok, então, mas pretende virar partido e isso vai ser discutido, é isso que... Pretende virar partido, mas só dá tempo agora para 2028. Entendi. E nessa eleição que vem, a gente vai precisar fazer uma filiação democrática, né? Vai precisar fazer um acordo com outra organização política que ceda a legenda para a gente ser candidato. A gente vai ter a definição da tática eleitoral agora, dia 21 de setembro. Então, dia 21 de setembro vai vir uma grande novidade. Ou é anunciado uma pré-candidatura a presidente ou uma disputa ao Congresso Nacional. Eventualmente, se esse partido se viabiliza só para 2028, você viria para Recife para concorrer a alguma coisa? Prefeito? Rapaz, veja, para mim seria muito bom, seria uma honra um dia ser prefeito do Recife, considerando a quantidade de figuras importantes da história política brasileira que foram prefeitos do Recife, né? Evidentemente que eu tenho várias discordâncias com o atual deputado estadual João Paulo a nível de leitura de Brasil, também partidos diferentes, mas João Paulo é meu amigo, foi o melhor prefeito da história do Recife, né? E aí, para mim, seria uma honra. Eu não penso tanto nisso, Pedro, porque me parece que, do ponto de vista de um projeto de país, a capacidade de transformação maior está na esfera federal, da União. Porque, por uma série de características históricas, no Brasil, a concentração orçamentária, concentração de poder, concentração decisória está na União. Então, um presidente ele consegue fazer muito mais em termos de transformação da realidade do povo do que um prefeito. Até do que um governador, diga-se de passagem. Né? Então, nesse momento, a gente vem fazendo um debate sobre a candidatura a presidente ou a deputado federal. E aí, claro, os rumos da luta política, as demandas colocadas pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, é que vão dizer o futuro, né? O futuro a Deus pertence e eu nunca digo nunca, né? E que comunismo é esse que você pretende discutir, estando na política? Agora você está no meio dos debates, cada vez mais o nome se viabilizando, como você acabou de falar, o partido vai discutir inclusive isso. Mas que comunismo é esse que você está disposto a discutir no debate nacional, que você já vem discutindo, na verdade? Porque a gente, na história, né, temos experiências comunistas, como se falam, né? Que vigoraram e depois caíram. Tem países que até hoje mantêm o modelo de governo, né? E as experiências que fracassaram, como se fala. Existe um medo de falar de comunismo hoje no Brasil? Eu vi você falar, inclusive, no Flow, que não Isso. tem medo de se declarar comunista, né? Então, existe um medo de falar de comunismo no Brasil? Rapaz, eu acho que ainda existe, porque existe muita desinformação, né? Eu acho que eu, quando comecei minha militância comunista, Pedro, o debate marxista era muito preso à universidade. Atenção, gente, a universidade não é em sua maioria marxista, viu? Mas os poucos marxistas que existiam estavam muito presos a um debate acadêmico, né? Então faltava tirar de ciclos mais intelectualizados o debate marxista. Então, 10 anos atrás, quem falava de marxismo era estudante, professor universitário, pós-graduando e por aí vai. Eu acho que a partir do momento que a gente vai adotando um crescimento da própria militância de base, do trabalho territorial, dessa agitação em propaganda digital, que a gente consegue traduzir o debate comunista para o dia a dia do povo trabalhador, esse medo vai sendo quebrado. Porque, repare, eu tô aqui na TV Jornal, né? Quando eu fui candidato em 2022, teve um negócio que viralizou muito, que foi a entrevista que eu dei aqui. Por quê? Qual era o debate comunista para o governo do estado de Pernambuco em 2022? As candidaturas eram todas candidaturas de figuras da oligarquia pernambucana, de famílias ricas e poderosas que já mandam em cada uma das regiões de Pernambuco, né? Família Coelho manda em Petrolina, do Miguel Coelho. Família Ferreira manda em Jaboatão, do Anderson Ferreira. Família Lira manda em Caruaru, da Raquel Lira. Família Campos manda na região metropolitana, do Danilo Cabral. Pois bem, e aí eu falei uma frase que era, no debate sobre os problemas de Pernambuco, a gente tem que pensar que o governo não pode estar representando os interesses das mesmas famílias ricas de sempre. O governo tem que estar a serviço daqueles e daquelas que são do povo que tem o sobrenome Silva. Aí eu falo que eu sou o único candidato que soltar com um vem no carro de Santa Rita sabe voltar para casa. Aí o JC colocou isso na capa da chamada, né? O negócio viralizou.
A gente adotou na campanha, usava um adesivo assim, o candidato que pega ônibus, né? Foi um mote de campanha. Inclusive, tem até um episódio curioso, Pedro, que o Anderson Ferreira foi dar uma entrevista, aí alguém mandou, né? Uma entrevista para um podcast, alguém mandou. Candidato, como é que faz para sair de Candeias e chegar em Jaboatão Centro? Com que ônibus? Aí a resposta do Anderson Ferreira foi, eu sei de ônibus, eu vou de carro. Então, assim, isso é uma forma de levar um debate comunista. Porque, veja, o debate marxista não é só a alta teoria no seu maior nível de abstração, de complexidade. É entender que no fundamental existe aqueles que vivem do trabalho, que são trabalhadores, e existem aqueles que são ricos, bilionários e que vivem de explorar o trabalho alheio. E que existe uma contradição aqui. Porque, repare, para o rodoviário estar perdendo, o dono da empresa de ônibus está ganhando. Isso é luta de classes na veia. Então, quando tiraram os cobradores do ônibus com a desculpa de que ia reduzir a passagem. Mentiram, né? No governo Paulo Câmara, o governo Raquel Lira manteve. E aí tiraram os cobradores, o trabalhador rodoviário trabalha mais e ganha a mesma coisa. Isso é luta de classes na veia. 100% luta de classes. Disputa pela riqueza. Do mesmo jeito que aqui em Pernambuco tem umas coisas meio curiosas, que nunca tem terreno para fazer moradia popular, mas as grandes construtoras que dominam aqui sempre arrumam espaço para construir o seu novo Recife, né, as suas torres gêmeas, essas coisas assim bizarras que destroem a paisagem do Recife. Então, ou é prioridade da política urbana moradia popular, ou é prioridade da especulação imobiliária e das construtoras. Luta de classes na veia. Do mesmo jeito que aqui em Pernambuco a gente também tem um processo em que a agricultura familiar tem dificuldade de acesso a crédito, tem dificuldade de apoio ao governo, de financiamento, de escoamento da produção, mas os grandes frigoríficos estão recebendo desconto de imposto, não paga ICMS, recebe crédito subsidiado do governo, então não tem para o pequeno plantador de macaxeira que está lá no interior do Capitão de Santo Agostinho, mas tem apoio para as grandes empresas. Luta de classes. Então, o marxismo, ele é isso também. Como o marxismo estava muito preso à academia, à universidade, esse tipo de circulação mais popular do marxismo não estava aparecendo. Eu tô com a camisa aqui que é da Batalha da Escadaria, né? Que acontece toda sexta-feira ali no centro do Recife. Marxismo, a galera tá se reunindo e tá na sua atividade cultural, tá falando de racismo, tá falando de violência policial, tá falando de desigualdade, tá falando de luta das mulheres, de movimento feminista, luta LGBT. Tudo isso é parte de uma compreensão de organização da classe trabalhadora. E aí no exercício hipotético aqui, né? No eventual mandato de Jones Manuel. Tu votaria em mim, Pedro, no exercício hipotético? Aí é complicar o repórter, né? Colocando uma posição aqui pro repórter. Mas vamos lá. No exercício hipotético, né? Como é que você chegaria no mandato aqui, Jones Manuel, em Pernambuco? O que é que seria mais urgente e viável? Porque eu acho que eu vou colocar esse adendo do viável, porque já se falou muito de comunismo há muito tempo. E acaba esbarrando em uma coisa, sempre falam, mas isso aqui é inviável, mas isso aqui é inviável. O que seria urgente e viável para Pernambuco para discutir agora, hoje? Perfeito. Tem uma figura que nem era marxista nem comunista, que era presidente dos Estados Unidos, inclusive, o Franklin Delano Roosevelt, né? Talvez o presidente mais importante da história moderna dos Estados Unidos. Ele estabeleceu uma tradição que são as prioridades para os primeiros 100 dias de governo, né? Então a ideia de quando o governante toma posse, quais são as prioridades dos primeiros 100 dias. Veja, situação hoje de Pernambuco, a gente teria 4 prioridades básicas, imediatas, assim que a gente tomar posse. Primeiro, geração de emprego. Hoje em Pernambuco, a gente tem o maior desemprego do Brasil, né? Acima de 10% taxa de desemprego, e 50% da população pernambucana está na informalidade. Então a gente teria necessariamente que começar um gigantesco programa de geração de emprego a partir de investimento público, inclusive retomando obras paradas e dando prioridade à construção de direitos, de infraestrutura social, por exemplo, reformando escola, ampliando creche, melhorando a unidade de saúde, para gerar emprego de maneira imediata, porque o grau de desemprego aqui, inclusive, é uma tendência que eu acho que merece até mais atenção da mídia pernambucana, que é a quantidade de jovens que estão saindo de Pernambuco porque não acham emprego e estão indo para o Ceará, estão indo para a Bahia, estão indo para São Paulo, estão indo para o Rio de Janeiro. Geração de emprego. Segunda coisa, baixar radicalmente o número de feminicídios. Veja, Pernambuco está entrando numa situação que está virando referência nacional no crescimento do número de feminicídios, e a gente não tem política de proteção às mulheres em Pernambuco. Temos 2 governadoras mulheres que, sinceramente, não houve mudança nenhuma do governo Paulo Câmara
frente à violência contra as mulheres. Então, estabelecer de verdade uma política de proteção às mulheres, de combate ao feminicídio, inclusive chamando o movimento feminista para construir essas políticas e dotar a Secretaria da Mulher de orçamento de fato e de força de trabalho de fato, porque quase não tem gente para trabalhar, assim, é uma vergonha. Terceira prioridade imediata. Promessa de Raquel Lira, que nunca saiu do papel, combate à fome. Pernambuco tem 2 milhões de pessoas em segurança alimentar. Raquel Lira copiou, inclusive, uma proposta do meu programa, e que a imprensa na época não noticiou, já vale a pesquisa aí, que na eleição de 2022 a gente fez um debate que cada cidade pernambucana acima de 50 mil habitantes precisaria ter de uma política de restaurantes populares servindo alimentação para a população em vulnerabilidade socioeconômica no valor simbólico de R$1. Raquel Lira, depois que eu apresentei essa proposta num debate lá em Caruaru, ela copiou a minha proposta e não tirou do papel. A gente tiraria do papel. E repare, essa terceira proposta dialoga diretamente com a primeira, de geração de emprego, né? Construção de restaurantes, manutenção, funcionamento, estímulo à demanda da agricultura familiar. Então, combate à fome, que é a situação de fome em Pernambuco está uma situação dramática. Quarta prioridade imediata, a gente precisaria fazer um pente fino generalizado no orçamento de Pernambuco. Desde o governo Eduardo Campos, Pernambuco é campeão nacional de isenções fiscais e a gente tem várias coisas mal cheirosas. Por exemplo, aquela escola de sargento que vai provocar uma devastação no meio ambiente, tem milhões de dinheiro do governo de Pernambuco para construir aquilo ali. A gente iria rever isso. As empresas de ônibus recebem 400 milhões por ano de subsídios diretos e indiretos. A gente iria rever isso. Existe uma política de uso do ICMS como forma de dar desconto para grandes empresas com a desculpa de gerar emprego que não está gerando emprego. Inclusive, vários usos de compras governamentais muito estranhos. Então, Pernambuco tem 40 mil famílias que vivem da pesca artesanal. E o pescado da merenda é comprado no sul do país. Oxente. Por que não está comprando aqui de Pernambuco para gerar emprego em Pernambuco, para dar condições para as famílias pesqueiras de Pernambuco? Então, fazer um grande pente fino no orçamento, retomando uma política de orçamento participativo e criando uma dinâmica de governança que envolva a sociedade, os movimentos sociais, a universidade, que Raquel Lira esqueceu que existe universidade em Pernambuco, Pedro. Ela contratou a FGV para fazer um estudo sobre a política educacional aqui em Pernambuco e orientar a Secretaria de Educação. Nem parece que tem o PE, o FPE, Federal Rural, Unicap e por aí vai. Então, abrir a caixa preta do orçamento, discutir rúbrica por rúbrica, passar um pente fino em tudo que foi feito nos últimos 20 anos para a gente ter recurso público disponível para garantir o que deve ser prioridade para as maiorias. Agora, Júnior, você falou sobre uma parte do seu programa de governo que teria sido copiado, né? Que estava no... Teria sido, não, foi, né? foi copiado. Foi copiado, né? Tá lá no papel. E se tivesse aplicado seria até bom, que eu ficaria feliz. Mas o pior é que ela copiou, prometeu e não cumpriu. Aí justamente por isso, você estaria disposto a dialogar com outros setores da esquerda mais, digamos, moderada? Ou da política, enfim, geral? Se alguém chegasse para discutir, Jones, vamos discutir alguma política aqui, algum projeto teu, sentaria para conversar? Veja, ideia não pega, né? O que pega é catapora. Eu converso com todo mundo que quiser conversar tendo boa vontade e honestidade. Porque e aí a gente já tem esse diálogo. Repare, semana retrasada eu estava na audiência pública sobre tarifa zero na Alep, audiência pública chamada pelo deputado João Paulo. Temos várias discordâncias e tal, mas o deputado teve a iniciativa meritória, correta, e aí fomos lá contribuir, fortalecer aquele instrumento de debate da sociedade sobre a situação do transporte. Tive uma reunião também, semana retrasada, com a deputada Dani Portela, que é presidenta da Comissão de Cidadania, Participação Popular e Direitos Humanos da Alep, para falar sobre as ameaças que eu sofri de um grupo de extrema-direita, mas também acompanho o trabalho da Dani Portela e o debate. Um trabalho que ela faz na área dos direitos humanos, defesa das mulheres, agora na CPI do bilhão investigando o governo Raquel Lira, é um ótimo debate, né? Então, a gente não tem problema em dialogar com ninguém, não. O X da questão, Pedro, é que se tornou prática um diálogo que a ideia não sai do papel, né? Acho que esse é o grande problema, porque eu, quando estava fazendo atividade com os metroviários, inclusive dialogando com o Tiago Mendes, que é vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, uma das coisas que o Tiago falou foi: Jones, a gente aqui na CBTU, a gente tem proposta, a gente tem estudo para melhorar o metrô do Recife, para pensar o transporte sobre trilhos no Brasil inteiro. Mas o governo não chama a gente para dialogar. E quando chama, a gente apresenta aqui, o estudo é esse, o caminho é esse, a fonte de financiamento é essa. Isso não é ouvido. Então, assim,
Se a governadora me chamasse amanhã, por exemplo, Jones, vem aqui no Palácio do Campo das Princesas, né, pra gente ter uma reunião, que eu quero ouvir suas sugestões pro governo de Pernambuco. A primeira coisa que eu diria a ela é, governadora, agora sim, a reunião não vai ser privada, viu? A reunião vai ser pública para quem quiser ver o que está sendo discutido, tal. O projeto é esse. E aí, eu não vou emprestar legitimidade para o governo, mas se você quiser, por exemplo, uma das coisas que a gente defendeu nas eleições foi esse problema do pseudo-modelo de escola em tempo integral em Pernambuco. A gente não tem escola integral, a gente tem uma escola de tempo estendido. Pegaram escolas com estrutura precária, que não tem quadra poliesportiva, não tem laboratório, a biblioteca caindo aos pedaços, não tem nem água para a molecada que passa o dia trancado na escola, as meninas que estão em período menstrual, não tem água na torneira para trocar um absorvente. Aí botaram a escola em tempo estendido, Pernambuco tem educação integral. Isso é mentira. Isso não é um modelo de escola tempo integral. O modelo de escola tempo integral parte do pressuposto, Pedro, que além do ciclo básico da educação, você tem que ter esporte, música, artes marciais, lazer, cultura, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, como era o modelo do CIEPS do Brizola. Então, se a governadora quiser ouvir um debate sobre esse, a gente vai, apresenta a ideia. Se ela quiser abraçar, ótimo. Eu duvido que abraçaria, porque inclusive a governadora de Pernambuco, ela não gosta de ouvir gente de Pernambuco, não. Só escuta se for de São Paulo. Se for da FGV, for da PUC de São Paulo, ela escuta. Pernambuco não é muito com ela, não. Então, se a governadora chama, você só iria se fosse numa condição de um debate público? Não, ou de uma conversa? Uma conversa pública, uma reunião pública, que, por exemplo, se Pedro quisesse ir fazer uma reportagem, ele poderia acompanhar a reunião para ver o que foi falado. A mesma coisa para o João Campos. Inclusive, o João Campos, eu tenho até medo de conversar com ele e ele me privatizar no caminho, né? Porque o prefeito está privatizando tudo. Até a Rua do Bom Jesus agora, ele quer privatizar para iniciativa privada. Seria a mesma coisa. A gente faz conversa pública. Que é outra coisa. A política precisa de mais publicidade, né? Precisa de mais transparência, precisa de mais visibilidade e acompanhamento. Hoje em dia, com a internet, a gente poderia dar muito mais transparência e participação direta do povo nas decisões políticas de cada governo. Agora, transferindo isso para um debate nacional, que Brasil seria esse gerido por um militante comunista? Um Brasil comunista? Eu perguntei mais cedo sobre do medo de falar de comunismo no país, mas ao mesmo tempo dá para se visualizar um Brasil gerido por um comunista? Como seria esse Brasil comunista? Porque você tem N formas, né, de os estados que tiveram, né, os países que adotaram esse modelo, que diferem um do outro, né? Tem a União Soviética, ela não é igual a Iugoslávia e assim em diante. Agora, o Brasil teria um modelo único, particular, ou seria replicado em algum lugar, ou, enfim... Primeiro assim, um Brasil governado por um comunista seria uma coisa fantástica, né? Metade dos problemas que a gente tem seria resolvido muito rápido. Vamos imaginar uma situação hipotética de novo. Hoje a gente está trabalhando com várias hipóteses, né? Vamos imaginar eu, presidente do Brasil, um pernambucano, comunista, torcedor do esporte. O esporte já não ia cair. A gente já ia fazer uma intervenção, já ia tirar o esporte já melhorou pro meu lado aqui. Da zona de rebaixamento. E aí, a primeira coisa que a gente ia fazer é acabar com a escala 6x1. Uhum. Poderia, novamente, o debate sem primeiros dias de governo. Acabar com a escala 6x1. Porque o presidente Lula falou no 1º de maio sobre o fim da escala 6x1 e o governo não tomou nenhuma iniciativa, né? O trabalhador brasileiro não aguenta mais essa escala de trabalho, a falta de tempo para tudo, né? Então seria um debate sobre redução da jornada de trabalho, porque a última vez, Pedro, que foi reduzida a jornada de trabalho no Brasil foi na Constituição de 88. Desculpa te interromper, mas isso já viria com um diálogo com o Congresso por isso? Porque o governo Lula está esperando falar com o Congresso. Ou vai ser uma medida sua? A questão seria o seguinte, vejam. A gente vai apresentar o programa para a nação. Prioridade nossa do governo, fim da escala 6x1. Vai apresentar o projeto para o Congresso. O Congresso não quer votar não, a gente vai chamar as cadeias de rádio e TV e a gente vai correr todas as capitais brasileiras fazendo discurso dizendo o governo defende isso, o projeto está no Congresso e se você é a favor disso, se mobilize para pressionar os deputados. O Congresso brasileiro ele se acostumou, Pedro, a só ouvir lobby de empresário, né? Então o Congresso está desacostumado com a pressão das ruas, com a pressão da população. Então a gente teria vários enfrentamentos com o Congresso e o que é normal. Uhum. Eu citei o Franklin Delano Roosevelt, que não é comunista, né? Não é de esquerda, não é marxista. Quando o Franklin Delano Roosevelt era presidente, ele não só entrou em confronto com o Congresso, como com a Suprema Corte.
dos Estados Unidos, né? Fosse hoje, chamariam ele de bolivariano, mas ele, inclusive, ameaçou ampliar o número de ministros no equivalente ao STF dos Estados Unidos e reduzir a idade mínima de aposentadoria para nomear novos juízes se não aprovassem as mudanças econômicas e as legislações trabalhistas que ele propôs. Então, normal do sistema político, é isso. A gente defende o fim da escola 6x1. E vocês no Congresso? Não, a gente defende os empresários. Beleza, a população vai saber disso. A gente vai, com perdão da linguajar mais vulgar, a gente vai pro pau. Ele vai quebrar o cacete. E aí a gente vai ver quem é que defende o quê. Porque, veja, toda vez que é colocado à luz, às claras, algo que é uma pauta popular, eu tenho certeza que a maioria da classe trabalhadora apoia e que o Congresso não consegue ficar contra. Então, por exemplo, se tinha uma conversa que o governo Lula não consegue aprovar nada porque o Congresso é de maioria de direita. Aí o governo Lula, com medo da redução da popularidade, começou a colocar um pouquinho mais de peso nesse debate sobre isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não tá andando? Sim. Tá andando. Então, veja, as coisas andam. O que a gente se desacostumou é ter líder político que faça militância, que faça debate, porque o líder que coloca em movimento uma proposta em defesa da maioria. Outro exemplo, a conta de luz esse ano já subiu 10%. Lá em casa eu estou pagando R$600 de conta de luz. Uma das consequências disso é que a Eletrobras foi privatizada. Eu duvido se o presidente da República começa a fazer uma campanha nacional pela reestatização da Eletrobras, colocando os debates nesses termos. O que eu estou defendendo vai ter como consequência reduzir a sua conta de luz. Eu duvido que o Congresso não aprove. Eu duvido, sabe? Isso não acontece. Esse negócio, inclusive, de presidencialismo de coalizão, isso é uma mentira. O que existe nos últimos anos no Brasil é um presidencialismo de rendição. Todos os presidentes, quando chegam lá, desde a FHC, chegam para fazer uma mera gestão do sistema neoliberal e, como são gestores da ordem, eles não se propõem a colocar os grandes temas nacionais no debate, não se propõem a colocar às claras os interesses de classe antagônicos. Aí isso faz com que a fisiologia, a intriga, o Nicolas Ferreira xingou não sei quem, não sei quem, aí não sei quem é ladrão, não sei quem é cachaceiro, não sei quem é não sei o quê, e por aí vai. E isso domine o debate público, a pequena política, como chamava o Gramsci. Mas se você tem uma presidência mobilizada, politizada, que chama o povo para debater e enfrentar as grandes questões, o Congresso aprovava tudo. Eu falei em relação justamente ao Congresso porque existe essa coisa sobre o comunismo, né, de que é centralizador, até, enfim, ditadura, tudo tal. Então você teria a condição de chegar a debater com o Congresso, e isso é um grande mito Veja, porque de ditadura e de Estado forte e toda essa coisa que... Eu vou te dizer, vou te dar 2 exemplos de ditadura, Pedro. Repara, se você é um repórter, se tu quiser hoje fazer uma reportagem sobre como é que funciona um sistema metropolitano aqui, qual é a planilha de custos exata, né, do Grande Recife, tu não consegue fazer essa reportagem. Porque esses dados não estão disponíveis em detalhes, né? Então, assim, é isso mesmo? Então, quer dizer que um sistema que transporta mais de 2 milhões de pessoas, se um repórter quiser fazer uma matéria detalhada sobre todos os custos, margem de lucro de cada empresa, como é que funciona, esses dados não estão disponíveis. Isso é uma política autoritária. Isso é uma política de negação, inclusive, da transparência, que é um princípio constitucional, né? Porque é uma concessão pública, deveria ter o princípio da transparência do serviço. Vou te dar outro exemplo de ditadura. O Banco Central tem um negócio chamado Boletim Focus, que é para ouvir a expectativa dos agentes do mercado sobre inflação, crescimento, taxa de juros e por aí vai. O Banco Central, Pedro, ele não escuta pequeno comerciante. Então, o pessoal que está vendendo coisas na Conta da Boa Vista, o pessoal que tem uma loja, que tem uma quitanda, que tem um cabeleireiro, manicure e tal, o Banco Central não escuta trabalhador, não escuta comerciante, não escuta agricultor. Sabe quem é que o Banco Central escuta para definir a política monetária do país? Meia dúzia de grandes instituições financeiras. Uma delas, inclusive, o Banco Genial, pego agora no esquema de lavagem de dinheiro do PCC e de outras quadrilhas. Então, é isso mesmo. Então, quer dizer que a política da taxa de juros que influencia a vida dos mais de 200 milhões de brasileiros, meia dúzia de bancos é ouvido e a maioria do povo não é ouvido, não.
Então, esse tipo de coisa, por exemplo, a gente ia mudar. Aí é claro que a mídia empresarial ia fazer uma campanha e ia me chamar de autoritário, de bolivariano, de não sei o quê. Eu ia achar ótimo, porque assim, eu fico muito preocupado, Pedro, que é o seguinte: se a maioria dos poderes instituídos, do mercado, do empresariado, da mídia, começar a me elogiar, aí eu fico preocupado, que eu acho que eu estou no caminho errado. Enquanto eu acabei de citar, né, que a bancada da agropecuária no Congresso Nacional fez um vídeo me atacando, né? Fico muito feliz. Para mim isso mostra que eu estou no caminho certo, porque eu não tô do lado do agronegócio, eu tô do lado do agricultor. Do pequeno e do médio agricultor, da reforma agrária, dos indígenas, dos camponeses. No dia que esse povo do agronegócio, os barões do agro, me elogiarem, aí realmente tem um problema. E agora, mantendo essa mesma linha que a gente estava falando do exercício hipotético, né, do Jones presidente, que inclusive é uma coisa que se discute no partido, né, como você falou, esse país comunista, para dialogar com o restante do mundo, porque Lula se coloca como um defensor do multilateralismo. E Isso. tem todo esse imbróglio com os Estados Unidos, é tarifaço, é Trump botando pressão de algum jeito, não sei o quê, Bolsonaro no meio de tudo aí. Mas esse país comunista hoje correria esse risco de ser isolado do resto do mundo? Como é que faria para conectar isso? De forma nenhuma, porque a gente tem um mercado de mais de 210 milhões de habitantes, né? Ninguém perde o mercado brasileiro. É para o seguinte, esse negócio tarifaço do Trump, por exemplo, ele falou, né, que ia meter um tarifaço para mais de 700 produtos e tal. Quando saiu a primeira lista do tarifaço, tinha mais exceção do que aplicação, né? Porque assim, ninguém fica de fora do mercado brasileiro, sabe? Você tem várias multinacionais que o maior lucro global delas é no Brasil. Uhum. Então, assim, o Brasil não ficaria isolado. Pelo contrário, o Brasil teria finalmente uma política externa soberana. Por exemplo, é um absurdo, Pedro. Israel praticando um genocídio contra o povo palestino. Todo dia, algum membro do governo israelense atacando o governo brasileiro e o governo rompeu relações diplomáticas e comerciais com Israel. Isso não existe. O Trump, a primeira frescada que o Trump desse, se eu fosse presidente, a gente ia aplicar a lei de reciprocidade econômica que foi aprovada no Congresso e ia suspender todas as patentes de fármacos dos Estados Unidos no Brasil. Inclusive, isso ia garantir remédio mais barato para 130 milhões de brasileiros que consomem remédio com alguma regularidade. Na hora, mas não tenha dúvida. Esse sub do sub agora da Embaixada dos Estados Unidos que atacou o Brasil, ele seria botado para fora. Ele teria 24 horas para sair do Brasil, não ia ter nem tempo de pegar as coisas no hotel. Seria botado para fora do nosso país. Veja, soberania é um exercício prático. Se você quer ser respeitado enquanto país, você precisa se fazer respeitar. Não existe um governo estrangeiro vir querer ameaçar o nosso país, intervir na nossa soberania, pautar como funcionam nossos assuntos internos e a gente não retaliar de pronto, né? Então isso não seria um problema, até porque nós temos uma tendência hoje no mundo de redução da força dos Estados Unidos e aparecimento de novos blocos geopolíticos, né, como é o caso do bloco liderado pela China, o BRICS, e a própria importância da China, que parceiro comercial e diplomático não faltaria para o Brasil. Mas uma coisa que falta hoje é capacidade de afirmação da soberania, porque você tem a família Bolsonaro com essa política criminosa de, em nome do interesse familiar deles, apoiar um ataque de uma potência imperialista contra o Brasil, e você tem o governo Lula muito frouxo, infelizmente, na defesa da soberania nacional brasileira. Ainda é frouxo? Demais. Mesmo com toda essa a mudança na comunicação, inclusive botando o país soberano, tudo continua frouxo. Mas comunicar é a mesma coisa o esporte, né? Muda o discurso, mas a gente continua perdendo, né? Perdemos agora pro Vasco, né? É verdade. Tá difícil, né? A mudança tem que ser na prática. Perfeito. Mudar só rapidamente de assunto, voltar para a tua atuação de comunicação, e como youtuber e se colocando por debates. Tem gente no seu campo que lhe critica por se colocar a esses debates, de estar disponível para isso, de não conversar, mas debater com a extrema-direita, né, com esses quadros. O conteúdo, como por exemplo, do um comunista contra 20 conservadores, e tem gente que ficou contra isso, né? E dizem que isso não ajudaria politicamente para o campo crescer. Qual é a tua posição sobre isso? Você já discutiu com alguém desse campo, do seu campo, sobre exatamente essa situação? Já. Agora, veja, Pedro, eu acho que infelizmente existe negacionismo na direita e na esquerda, né? Porque, repare, vamos pegar o exemplo dos números.
No começo dessa entrevista, eu citei a matéria da Folha de São Paulo, que diz que nos últimos 90 dias eu fui a figura política que mais cresceu no Brasil inteiro. Mais que Lula, mais que Bolsonaro, mais que Nicolas Ferreira, mais que Boulos, mais que Erika Hilton, e por aí vai. Essa mesma matéria da Folha de São Paulo fala que nos mais de 100 mil grupos de WhatsApp que eles analisam, eu também sou a figura entre as mais faladas e a única que não tem mandato. Então, veja, está provado a eficácia dessa tática de comunicação. Você abre, por exemplo, um vídeo no meu canal no YouTube, o que você mais vê é comentário de gente dizendo assim: era de direita, mas agora tô me radicalizando. Era bolsonarista, mas agora tô ficando comunista. Era do MBL, mas agora tô conhecendo o marxismo. Inclusive, uma coisa que ficou cada vez mais comum, Pedro, e aí depois tu pode até conferir isso se quiser. Eu soltei um corte esse final de semana falando sobre a questão do SUS, né? Sim. Esse corte bateu 2 milhões de visualizações no Twitter. Você vai olhar os compartilhamentos, o que mais tem é comentário de gente assim: sou conservador, mas esse cara tem boas ideias. Sou de direita, mas esse cara é inteligente. Sou bolsonarista, mas ele tá certo. Não sou de esquerda, mas isso aí é verdade. Então, assim, veja, a gente não pode se acostumar a falar só com quem já tá convertido, né? Sabe, inclusive, uma das grandes lições do crescimento das igrejas evangélicas é que a missão deles é cada vez converter mais um, né? Falar com mais um que ainda não é evangélico. Então, pegando esse exemplo positivo dos evangélicos, nossa tarefa é falar com gente que ainda não é de esquerda, que ainda não é comunista. Se a gente se furta disso, alguém vai fazer, né? Porque não existe espaço vazio na política. Sim. E você acha que essa onda de debates, então, que você está indo, marcando presença, isso tem chance de construir uma política diferente do país hoje? Não, não é daí, né? Porque o que muda o país é a classe trabalhadora organizada, mas esses debates, eles ajudam a gente a chegar mais longe, né? A ampliar a ideia, a fazer com que pessoas que não saibam que existia, por exemplo, que existe um PCBR, conheçam um partido, conheçam nossos meios de comunicação, conheçam o que a gente defende. Eu tô, inclusive, um debate marcado para dezembro, agora, com o vereador bolsonarista aqui de Recife, se ele não fugir, Pedro, porque eu fui agora para São Paulo, e aí tinha um debate comunistas versus liberais, né? Os liberais todinho faltaram, rapaz. Eita. Não foi nenhum. Aí a gente teve Então não houve debate. Então não houve debate. Então a gente teve que gravar um episódio só comigo, respondendo perguntas do público, porque os liberais não foram, eles ficaram com medo. Quem é o vereador daqui que vai debater? É o Eduardo Moura. É o Eduardo Moura? Eu acho que ele vai correr. Eu já adianto logo, eu acho que ele vai correr. Então deixa eu já aproveitar isso, já que você disse que tem um debate marcado com o Eduardo Moura. Que outras figuras você vê com capacidade de debater hoje no cenário nacional? E aí a segunda pergunta é: quem você gostaria de debater hoje? Quem você toparia chegar? Não vou pegar um debate. O ministro da Fazenda. Gostaria de debater com o ministro da Fazenda sobre política econômica, porque ele vem daquela política econômica como de esquerda, e desculpa, assim, de esquerda não tem nada. E aí o Haddad, mesmo sendo neoliberal, porque o Haddad é neoliberal, alguém pode se surpreender, Haddad do PT, 100%. Mas pelo menos ele tem o que dizer, né? É uma pessoa, uma professora universitária, tem livros publicados e tal. Na direita brasileira, não se salva ninguém, sabe, Pedro? Assim, é muito difícil. Não tem gente com capacidade de debater ali? Eu acho que não. O Gilson Machado ele vai ficar tocando a sanfona. E toca mal, né? Se tocasse bem, pelo menos, ainda ajudava. O Eduardo Moura, por exemplo, ele vive de dar lacradinha em rede social, né? Ele foi... Ô Pedro, ele foi agora numa unidade de saúde e aí ele viu as enfermeiras no consultório. Aí ele bate lá e fala assim: cadê o médico aqui? Ele fala: não, aqui é o consultório da enfermeira. Aí ele fala: oxi, enfermeira tem consultório, é? Eu não sabia não que enfermeira tem consultório não. Eu pensava que só quem tinha consultório era médico. O sujeito sai de casa, aí vem estar trabalhando na Câmara dos Vereadores para dizer que vai fazer fiscalização. E o cara não sabe que enfermeira também faz atendimento. Ele acha que enfermeira, quando a enfermeira vai aplicar uma vacina, quando ela vai fazer um procedimento, ela faz aonde? No balcão da recepção, é? Veja o nível da figura. Essa figura é vereador do Recife. Se propõe a ser fiscalizador da saúde, não sabe que enfermeira faz atendimento. Se tu perguntar para ele, ó, qual é a diferença entre atenção primária, média e alta complexidade na saúde? Eu duvido que ele saiba. Quais são as diferenças de competência entre município, estado e união no âmbito do SUS? Eu duvido que ele saiba. Pergunta ele o que é o LAFEP. Ó, o que é que faz o LAFEP?
Onde é que fica o Lafep? Não sabe, sabe? Então, assim, o nível da direita infelizmente, assim, eu acho que a última figura que tinha alguma qualificação da direita pernambucana, que se aposentou recentemente da política, era o Jarbas Vasconcelos. Do Jarbas pra cá, meu amigo, é só ladeira abaixo. Tá parecendo um esporte no Brasileirão. É só caindo. E da direita nacional? Porque a gente falou aqui de nomes locais, né? Você citou Gil, Isso. você citou Eduardo Moura, mas e nomes da direita nacional? Porque tem Nicolas aí que todo mundo coloca como um grande fenômeno de comunicação da Midiático, né? Mas direita. ele é uma porta, né? E aí, topava o debate com o Nicolas? Eu já chamei ele várias vezes, mas ele tem mais medo de mim do que o diabo tem medo da cruz. Já chamei ele É várias mesmo. vezes, inclusive eu vivo vou muito, que é o maior podcast de Minas Gerais, né, que é o Três Irmãos Podcast. Aham. E já chamei ele várias vezes pra debater, e ele foge de mim, e não vai e tal. Inclusive, não sei ainda a data, mas tá pra ser marcada uma audiência pública no Congresso Nacional que eu vou participar. Sim. E aí, quando eu for participar, já adiantando aqui, quando eu for participar, eu vou sair com a câmera e vou caçar o Nicolas Ferreira no Congresso Nacional, que ele vai ser obrigado a debater comigo a contragosto. Eita, Já aí, faz uma matéria boa aí. rapaz, quando é que vai ser essa audiência? Vai ser agora em setembro, falta só fechar a data. Eita. Vamos ver, vamos ver. Agora, voltando para essa questão da direita nacional. Você falou que não tem ninguém que esteja condição de debater aqui na direita pernambucana. A direita nacional tem gente com capacidade de debate? Não, a Dos direita. políticos, ou dos influenciadores, ou de Não, não, formadores de não, não. opinião? Ah, o melhorzinho da direita brasileira é aquele deputado de São Paulo, Kim Kataguiri, que debateu comigo e passou uma vergonha no debate. O sujeito não sabia o valor do plano safra. Ele se surpreendeu. Que ele falou assim: plano safra? 400 bilhões? Eu fiz, sim, deputado. Plano safra, 400 bilhões. Ele, 400 bi? Eu fiz, sim. Ué. E aí, detalhe, viu? Teoricamente, ele votou a favor, viu? Então, assim, ele não sabe nem do que ele votou. Esse é o nível da direita Deputado federal, brasileira. né? Deputado federal. E dos debates que você fez até agora, alguém te surpreendeu assim de nível de debate? Rapaz, o que eu gravei agora, domingo, não foi ao ar ainda, vai ao ar na semana que É. vem. Comunistas e trabalhistas, é É isso? comunistas versus trabalhistas. Um dos trabalhistas que estava lá era o Frederico Krepp, né, que é filósofo e tal, foi o debatedor mais difícil que eu enfrentei até agora. Mas numa boa. Não, numa boa. Não, numa boa sim, né? Sabe, usando a metáfora futebolística, né? Pô, tá jogando a Copa do Brasil, sei lá, o Bahia contra o Fluminense. A gente é Nordeste, a gente vai torcer pelo Bahia, né? Mas se vier o Bahia contra o Sport, já muda a figura, né? muda de figura, né? Então é isso. É esquerda contra esquerda, por assim dizer, uma esquerda moderada, uma esquerda radical. Foi um debate respeitoso, evidentemente, mas foi um debate quente também. Esse cacete quebrou. Só para fechar, antes da gente fechar, teve uma fala tua que também correu um pouquinho sobre a condução do STF em torno do julgamento do Bolsonaro. E Isso. isso deixou muita gente encucada, né? Porque você acabou colocando ali na declaração de que não concorda com a forma que Bolsonaro estava sendo julgado. Não, eu Não- disse que, pra mim, é um absurdo o Bolsonaro estar sendo preso por golpe de Estado, não pela pandemia. Uhum. Veja, eu quero que o Bolsonaro seja preso. Ponto. Quando o Bolsonaro for preso, eu vou abrir uma cervejinha com minha esposa, fazer um churrasco, né? A gente vai comemorar, vai botar lá uma música, fazer um churrasco, jogar um videogame, reunir os amigos e tal. Dito isto, é um absurdo, depois do que o sujeito fez na pandemia, ele ser preso por golpe de Estado e não por ter matado 700 mil brasileiros. Veja, em 2022, eu participei de todos os atos que teve aqui em Pernambuco em defesa do piso da enfermagem. Uhum. Sabia, Pedro, que o Brasil foi um dos 3 países em que enfermeiras mais morreram no mundo inteiro na pandemia da Covid, porque aquele genocida negacionista ficava falando contra a vacina, falando contra isolamento social, falando contra a máscara, falando contra os cuidados da pandemia. Eu tive um ex-sogro meu que morreu porque acreditou na propaganda negacionista do presidente, não usava máscara e não quis tomar vacina. Ele morreu de Covid quando já tinha 2, 3 doses de vacina disponível. Se tivesse tomado uma dose, provavelmente não tinha morrido, sabe? Então, veja, esse sujeito não ser preso pelo que ele fez na pandemia é inacreditável. E, digo mais, o governo Lula não tem uma política de memória para construir em cada capital desse país um museu
monumentos para lembrar o que aconteceu na pandemia, é inaceitável. Vai lembrar, inclusive, que na época que o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estava lá no Ministério antes das denúncias e tal, ele chegou a apresentar um projeto, né, para criar uma política de memória para lembrar o que foi que aconteceu durante a pandemia. O presidente Lula vetou, sabe? Então, para mim, o problema não é a prisão do Bolsonaro, a condição do STF. O problema é o Bolsonaro ser preso por golpe de Estado e não por genocídio. Isso por um lado. Por outro lado, e é importante dizer, tem uma esquerda no Brasil que ama o STF. Eu não me enquadro nesta situação. Essa Veja. era a pergunta que eu ia fazer na sequência. Pronto, Em eu relação ao já STF. vou adiantar. Hoje existe até tem setores da esquerda que falam em favor de Alexandre de Moraes. Pois é, o que prova como esse povo é desorientado. Porque, repare, o problema do STF com o Bolsonaro é porque Bolsonaro queria fechar o STF. Mas o Bolsonaro e o STF têm o mesmo programa econômico. Veja, o ministro Barroso foi dar uma entrevista defendendo um novo ataque à Previdência Social. Minha mãe ia se aposentar, minha mãe não se aposentou ainda por causa da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, e o Barroso, que a gente tem o judiciário mais caro do mundo, quer fazer outra reforma da Previdência para lascar trabalhador e trabalhadora que se aposenta para ganhar um salário mínimo. O Gilmar Mendes está querendo aprovar a pejotização universal, e vocês que são jornalistas vivem muito a realidade da pejotização, para acabar com os direitos trabalhistas no Brasil. O STF aprovou e sancionou todas as privatizações da era Bolsonaro, a privatização da Eletrobras, que foi ilegal, a privatização da refinaria Landolfo Alves, da refinaria Isaac Sabá, da refinaria Clara Camarão. A autonomia do Banco Central foi 100% ilegal, assim, de cabo a rabo. E o STF disse amém. Então, assim, nunca, mas nunca, ninguém vai me ver elogiando Zanin, Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e por aí vai. Esse povo é inimigo dos direitos trabalhistas, da soberania nacional. Eles estão ali, né? Eles estão numa disputa, STF, bolsonarismo. Eu vou torcer pela briga, vou dizer que o STF está certo em colocar o Bolsonaro como golpista, embora a questão central deveria ser a pandemia, mas você nunca vai me ver louvar o Bolsonaro. Tá jogando, sei lá, tá jogando o Flamengo e o Corinthians, dois times protegidos pelo eixo, pela grande mídia. Deixa eles brigar lá, a gente tem nada a ver com isso não. Bom, então acho que a gente fecha com essa pergunta, né, em relação ao STF. Agora me veio outra na cabeça, porque você também teve aquele corte falando sobre o Vivo SUS Isso. E aí eu vou a esse Vivo STF também, porque existe, né? Que era o que a É gente... uma vergonha, né? É assim, com todo respeito, porque veja, eu tenho muito respeito pelo MTST, pela trajetória do movimento, da luta de moradia, trajetória da vereadora Jo Cavalcante, o histórico dela de luta, inclusive com os ambulantes. Mas a Jo propôs, né, uma homenagem ao Alexandre de Moraes. Sim, gente, o STF, além de ser inimigo de direitos trabalhistas e tal, nós da esquerda falamos muito da violência policial, né, inclusive do extermínio da população negra, né? O Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo e ele era um carniceiro, né? Que ele mandou matar de gente da periferia, de gente inocente, o que ele mandou prender, o que ele fazia enquanto política de segurança não difere em nada da política hoje tocada pelo governo Tarcísio e o secretário dele de Segurança, o Guilherme Derrite. Não difere em nada. Então, pera um pouquinho. Eu tenho 15 anos de militância. Militei aqui quando existia a Frente contra o Extermínio da Juventude Negra, fazendo crítica à violência policial, à violência do Estado, lembrando dos casos de violência contra a população negra em particular. Aí eu, preto, é isso mesmo, militante do movimento negro, vou estar elogiando o Alexandre de Moraes. Não, pelo amor de Deus, pô, eu tenho dignidade. Ó, outra coisa. Eu te falei, né? No dia que você vê empresariada, burguesia me elogiando, é porque eu tô no caminho errado. Mesma coisa, no dia que você me vê elogiando o ministro do STF, tem algum problema aí, alguém tem que ligar pra minha esposa, dizer que o João tá com problema, não tá variando bem da cabeça, tem que alguém acudir ele, porque isso nunca vai acontecer, não. Então esse Vivo STF e Vivo SUS, eles se cruzam em algum momento naquela discussão da esquerda ser uma coisa estética hoje em dia no Brasil? Eu acho que sim, mas só é importante pontuar, porque algumas pessoas podem não ter visto o vídeo do Vivo SUS,
Que o debate que eu faço não basta só dizer viva o SUS, né? Isso. Que o SUS tem que ser defendido, mas ele precisa de políticas públicas efetivas, como, por exemplo, financiamento. É uma coisa extremamente extensa, né? Exatamente, para ele funcionar. Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que, veja, a gente tá tão perdido que tem gente que acha que o João Campos é de esquerda, né? E aí eu sempre faço um desafio, inclusive fazendo um desafio aqui para o nosso querido ouvinte. Alguém me falar 3 políticas de esquerda do João Campos. 3. 3. O comentário tá aberto aí. Pra 3 todo só. mundo. Não, ele gosta do Lula. Não vale. Isso não é ser de esquerda, enfim, sabe? Então, virou uma coisa muito da aparência, do superficial. Parece que no Brasil, ser de esquerda virou assim: tome vacina, não seja fascista, negra é gente, mulher é gente, LGBT é gente. Então você já vira de esquerda. Mas peraí, pô. Sabe? É você dizer assim, eu sou a favor do movimento feminista. Isso não faz você necessariamente de esquerda, tem que ver as políticas. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu não vou mais citar nomes porque eu já arrumei muito problema nesse episódio, mas aqui em Pernambuco tem um bocado de deputada que tá calada com o fato da Secretaria da Mulher não ter orçamento e o número de feminicídios tá explodindo em Pernambuco. Aí os movimentos feministas vêm fazendo debate, vêm fazendo a crítica e isso não tá recebendo a devida repercussão nas esferas, por exemplo, do Poder Legislativo. Tá calado por quê? Sabe? Então ser de esquerda é, antes de tudo, a prática. Como diria o grande Mao Zedong, a prática é o critério da verdade, né? Então a gente vai verificar quem é de esquerda de verdade a partir da prática, não só a partir do discurso bonito. Então, essa esquerda hoje, só pra gente encerrar. Essa esquerda hoje, eu já vi gente falando isso, eu vou puxar essa pra gente fechar mesmo. Eu já vi gente falar que essa esquerda caiu numa... Como é que eu posso dizer? Faltou a palavra. Talvez numa tranquilidade excessiva depois que Lula foi eleito. Isso. É de se identificar isso de fato? Acho que é por aí. Eu acho que Tá faltando querer debater? tá faltando, Pedro, sangue no olho de quem não vive a realidade do povo, né? Porque assim, a gente tá gravando nesse momento, deve ser umas 5 horas da tarde, né? Rapaz, quem vai pegar o barro macaxeira? O bicho tá pegando. Quem vai pegar o barro macaxeira pra chegar em casa? Quem tá lá no terminal de Pelópidas? Quem tá lá no Tancredo Neves? Sabe? Quem trabalha aqui e mora em Piedade, por exemplo, vai passar o pão que o diabo amassou nas próximas horas, 3 horas dentro do ônibus, em pé, sem ar-condicionado. Se for mulher, ainda tem risco de assédio, assalto, violência. Então, a vida do povo não é fácil. Mas tem gente que diz que fala pelo povo, mas não vive de verdade as dores do povo. Então, só tá tranquilo quem tá numa espécie de Beto Carreiro World mental e ideológico. Porque quem sente de verdade as necessidades do povo tem pressa, tem urgência e tem radicalidade. Bom, com isso eu encerro essa entrevista de hoje, recebendo aqui Jones Manuel. Jones, militante comunista, historiador, professor, doutorando também, que eu vi que você está fazendo em doutorado. serviço social lá na UFAL. Olha aí, serviço social na UFAL, é youtuber, comunicador popular, escritor também. Escritor, tem livros. 9 livros publicados. 9 livros publicados, então assim, uma série de coisas. Estou aqui com o Jones Manuel. Tudo isso com só 35 anos, que já dá para ser candidato a presidente. Exatamente, já passou a idade mínima, né? Exatamente. Jones, tuas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar. É tudo com meu nome, Jones Manuel, e tem poucos Jones no mundo, né? Minha mãe tirou esse nome do filme Indiana Jones, ainda bem que ela não colocou Indiana, ficou só o Jones. Então, no Twitter, Facebook, Instagram, Jones Manuel, e meu canal no YouTube é Farol Brasil, vocês entram lá. E no meu site, jonesmanuel.com.br, tem todos os livros que a gente lançou para quem quiser comprar, conhecer nossa produção teórica e literária também. Excelente, Jones, brigadão por participar agradeço. aqui desse primeiro episódio da gente do Sem Arrodeio. Já falando para você que está acompanhando a gente aqui, seguir o JC no Instagram, nas redes sociais, JC_PE, JCPE, leia o Jornal do Comércio, se inscreva no JC Play e acompanhe as plataformas também do Jornal do Comércio. E é isso, a gente fica por aqui, encerrando esse primeiro episódio do Sem Arrodeio, esse quadro novo aqui do JC Play. Tem muita gente para conversar com a gente ainda, muitos temas para a gente discutir. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Valeu!